Fala, meus queridos! Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não sei a que horas você está assistindo esse vídeo aqui, assistindo esse vídeo no canal do professor Léo Carvalho, mas independente do horário, agora, nesse momento, o momento que você está vendo aí no relógio, agora, essa hora aí, é a hora de aprender uma coisa nova, meus queridos, é a hora de praticar aqui, meus caros. Então vamos lá, vamos para cima aqui hoje, vamos fazer juntos aqui um dashboard, beleza? Meus caros, o que a gente vai fazer hoje aqui, meus queridos? Como vai ser esse dashboard? Basicamente, meus caros, a gente tem aqui essa planilha de notas, é um histórico de notas, tá bom? Então, vou explicar um pouquinho para vocês primeiro aqui a planilha, depois a gente parte para o nosso dash, beleza? Então, na primeira coluna aqui, meus caros, reparem que eu coloquei disciplinas, beleza? E deixei aqui disciplina 1, disciplina 2, 3, 4, até a disciplina 60. Por quê, meus caros? Para mostrar para vocês que o nome agora não importa muito. Se você estiver no colégio, você pode colocar aí português, matemática, ciência, biologia, seja lá o que for. E se você estiver na faculdade, você pode colocar aí as disciplinas da sua faculdade, seja ela qual for, beleza? Meus caros, nas outras colunas eu coloquei partes aqui de composição de nota, beleza? Tomei como exemplo dos meus alunos presenciais hoje também, tá bom? De onde eu leciono, ok? Então aqui, meus caros, o que acontece? Atualmente temos 8 assuntos, certo? Que basicamente são exercícios feitos aula por aula, e esses 8 assuntos compõem então a nota dos exercícios. Então a nota dos exercícios nada mais é do que uma média destes 8 assuntos, beleza? A nota do portfólio, meus queridos, é um trabalho que os alunos têm que entregar que eu faça correção. É claro que aqui estão notas fictícias, tá bom? Coloquei números quaisquer aqui, beleza? E por fim temos a nota, tão temida e gloriosa nota da prova, meus caros. Essas três notas compõem então a nota final dos alunos, sendo então 20% da nota dos exercícios, 30% da nota do portfólio e 50% da nota da prova para formar a nota final. Professor, mas isso já não está calculado? Está sim, meus queridos. Por que eu estou falando aqui para vocês quanto que vale cada um? Porque quando a gente faz um dashboard, é interessante a gente entender a nossa base de dados e saber o que é mais relevante e o que é menos relevante. Por naturalidade, nós precisamos ver primeiro aquilo que é mais relevante, certo? Então, meus caros, uma dinâmica aqui que a gente pode fazer é se preocupar primeiro com aquilo que é maior. Depois a gente vai para os menores, como por exemplo a nota dos exercícios, que seria 20%, certo? A nota da prova em si, que é 50%, ela tem que naturalmente aparecer primeiro. E por último, a gente tem também aqui na coluna N a situação final. Basicamente, média de nota é um Czinho aí, ó. Se for, nesse caso, maior ou igual a 6 é aprovado, se for menor que isso, está reprovado aqui na disciplina, beleza? Então, meus caros, basicamente essa é a nossa estrutura de tabela para a gente fazer esse histórico de notas. Mas, bom, aqui, quantas notas eu já tenho para passar, quantas eu ainda não tenho, enfim, vamos descobrir isso de uma maneira mais visual, tá bom, meus caros? O dashboard nada mais é do que um conjunto de gráficos onde a gente pode ver de forma mais fácil, mais visual mesmo, mais prática, aquilo que na tabela fica um pouco difícil da gente conseguir ver, tá bom? Então, meus caros, o que a gente vai fazer? Primeiro, antes de chegar ao nosso dashboard, a gente vai iniciar aqui a nossa tabela dinâmica, beleza? Para fazer a organização dos dados. Então, eu vou selecionar aqui todos os dados da minha tabela para que eu não tenha que pegar aqui e ficar arrastando para copiar todos. Dá para fazer também? Dá, mas é mais difícil, né? Até você arrastar, dependendo aí também da sensibilidade do mouse, fica difícil, enfim, uma série de fatores, certo? Então, aí ó, entre o A e o 1, aqui ó, à esquerda da letra A e para cima do número 1, tem um quadradinho que se você clicar, ele já seleciona tudo, beleza? Agora, meus queridos, a gente vai inserir a tabela dinâmica. Para poder inserir a tabela dinâmica, a gente vem no menu aqui em cima, clica em inserir e depois vai em tabela dinâmica. Repara, não é tabelas, tá bom? É tabela dinâmica para a gente poder fazer essas combinações que a gente precisa. Clicou na tabela dinâmica, ele vai perguntar se você quer uma nova página, uma página existente. Nesse caso, eu quero uma nova página. 99% das vezes eu particularmente escolho uma nova página, tá bom? Então vamos lá, meus caros. Aqui eu começo a organizar os meus dados. Reparem que todas as notas que a gente tem, que a gente precisa saber, aquela média, enfim, como eu falei aqui para vocês, a gente precisa correlacionar com alguma coisa, que seria a disciplina. Então, antes de mais nada, eu já vou pegar aqui a disciplina no meu editor da tabela dinâmica e vou arrastar aqui para linhas. Repara que ele já colocou ali listado todas as disciplinas que eu tenho.
Professor, se eu colocar lá português, matemática, ciência e biologia, ele vai colocar isso aqui para mim? Vai, porque ele está puxando exatamente daquela coluna onde a gente tem as disciplinas, beleza? É quase que automático aqui, tá, meus queridos? Vou colocar aqui, por exemplo, no lugar da primeira, ó, português. Opa, português. Se eu voltar aqui para minha tabela dinâmica, repara que não tem mais a disciplina 1. Por quê? Porque ele tem ordem alfabética. Se eu descer lá, ele tem ali português, tá bom? Mas, por hora, não vou deixar assim, tá? Vou deixar por disciplina aqui mesmo, tá bom? Na hora de você fazer a sua, é só colocar as disciplinas que lhe competem, beleza? Meus caros, agora para correlacionar com a disciplina, a gente vai pegar aquilo que a gente tem de nota, beleza? E entre todas as notas, qual é a que mais pesa? Ah, a da prova, 50%. Sim, mas pensa comigo, se a da prova já pesa 50% e já é pesada, imagina então a nota final, que é 100%, certo? Então a gente vai começar aqui correlacionando com a nota final. Então eu vou pegar a nota final e não vou colocar no colunas, tá? Eu vou colocar em valores, beleza? Para ele já mostrar aí do lado de cada disciplina qual foi a nota final de cada uma. Agora eu já sei ali, ó, qual foi a nota final de cada uma. Professor, eu já sabia na outra tabela qual que era a nota final de cada uma. Ok, mas tem um fator aqui interessante, pessoal, que quando a gente desce essa tabela, descer mais um pouco para não ficar aqui na frente da câmera, aqui, ó, reparem que ele tem ali total geral 419,03. Por que o total geral é esse, meus queridos? Porque atualmente ele está somando todas as notas. E na verdade, para mim não é interessante que ele some. Por que eu quero saber a soma de todas as notas, certo? Então eu vou pegar aqui embaixo, ó, no lugar de soma, onde tem o quadradinho ali de nota final, tá vendo? O retângulo ali de nota final, tá escrito resumir por sum, que é a soma. A gente vai mudar desse sum, que é a soma, para average, que seria a média, beleza? Na hora que eu clicar aqui, repara que o número lá, ó, já vai mudar para 6,98. Agora, então, eu tenho no meu total geral a média de disciplinas, beleza? A média que eu estou utilizando aqui entre todas as disciplinas que eu tenho, a média que eu alcancei entre todas as disciplinas que eu tenho, ok? Então, já temos aqui a nossa primeira tabela. Vou voltar lá para cima e agora, meus queridos, as outras tabelas, as sequências, serão quase iguais, tá? Então, eu vou pegar aqui lá no A1, tá? Onde tem a disciplina, vou apertar Ctrl C para copiar e na coluna D aqui, por preferência minha, eu sempre pulo uma, vou dar um Ctrl V para colar, beleza? Só que agora ele ficou igualzinho e eu não quero mais ter aqui, ó, deixa eu arrastar essa daqui para vocês verem tudo. Essa primeira aqui, que está entre as colunas A e B, é a nota final. Na segunda, na D e E, eu não preciso mais da nota final, certo? Então eu vou clicar aqui nessa canetinha aqui de editar, beleza? E vou tirar aqui o campo de nota final, meus caros. Não é dele que eu preciso mais. Qual que é a próxima nota que mais me importa? É a nota da prova. Então eu vou puxar aqui nota da prova para valores, beleza? Então repara que agora ele já colocou ali todas as disciplinas e a soma da nota da prova. Lembrando, não é a soma que a gente quer. Então a gente vem aqui no lugar de soma e coloca average também, beleza? Vou marcar aqui, tá? Agora, pessoal, de novo, Ctrl C, eu já tenho aqui a minha nota da prova. Reparem que minha dinâmica de provas aqui, ó, foi próxima à média final. Então eu fiquei com uma média de 6,93 na prova. Beleza. Agora lá na coluna G, pulando uma por preferência minha mais uma vez, eu vou colar novamente. E aí, no lugar agora de nota da prova, eu vou colocar a próxima nota que mais importa, que seria a nota do portfólio, meus caros, que costuma ser uma nota um pouco mais alta, certo? Um trabalho de entrega um pouco mais alto. E no lugar da soma aqui, eu vou colocar average. Repara que agora a média subiu um pouquinho, passou de 7. Não tanto, mas subiu um pouco. Então a média entre todas as disciplinas que eu fiz de portfólio é 7,03, tá bom? E ainda falta uma nota aí para a gente poder colocar, tá bom? Então eu vou colar mais uma vez aqui, ó. E agora, no lugar de nota de portfólio, eu coloco aqui a nota dos exercícios e também mudo para average. Repara que lá embaixo também essa nota subiu um pouquinho, um tiquinho, um cadinho maior ali que a nota dos exercícios do portfólio. Agora a nota dos exercícios foi para 7,04. Beleza, meus caros? Então aqui essas são as primeiras tabelas que a gente vai montar. E tem mais uma aqui, meus queridos, que eu queria montar aqui com vocês, tá bom? Para que a gente consiga definir. Por quê? Temos uma parte aqui, meus queridos, que é a situação final, beleza? E eu queria muito fazer um gráfico sobre ela. Para quê? Para fazer um comparativo entre quais disciplinas eu já passei e quais eu não passei ainda. Com o gráfico que eu quero montar, tá? E mais para frente, quando a gente chegar no dashboard, vocês vão entender melhor isso, beleza? Eu vou pegar essa tabela aqui, ó, meus queridos.
vou inserir um novo gráfico, beleza? Então eu vou vir aqui do zero agora, porque eu quero um pouquinho diferente. Posso? Mas eu posso fazer diferente. Posso vir aqui direto da tabela dinâmica e copiar novamente e colar aqui no M, beleza? Poderia inserir uma nova, colocar numa página existente? Poderia, mas é muito mais fácil assim, tá? Só que agora eu vou tirar daqui o disciplinas e tirar daqui o nota dos exercícios. Por quê, meus caros? A relação que eu quero agora é entre a situação final, beleza? Que é aquela que a gente já entendeu lá que tem um aprovado e reprovado, e também as disciplinas, ou seja, quantas disciplinas eu tenho em cada um. Meus queridos, para o gráfico que eu desejo montar aqui com vocês, situação final não pode estar em linhas, beleza? E aí quando a gente chegar no dash eu vou explicar certinho isso para vocês. Tem que estar em colunas, beleza? Aqui não tem tanto problema, porque como ele tem pouco, né, só tem duas opções, não tem tanto problema. E aí eu vou colocar direto nos valores, eu não preciso de linha nesse aqui. Nos valores eu vou colocar a quantidade de disciplinas, tá? Por quê, meus caros? Reparem que ele já colocou ali, ó. Ele já colocou ali, deixa eu puxar mais pro lado aqui, que estava confundindo ali com a de exercícios. Ele já colocou ali a contagem de disciplinas que eu tenho entre aprovado e reprovado. Ou seja, das minhas 60 disciplinas, eu tenho 46 em que eu fui aprovado, 14 em que eu fui reprovado, ou que talvez eu ainda não tenha feito, que esteja em andamento ou algo do tipo. Beleza? Meus caros, para o Dash que eu vou montar aqui com vocês, essas são as tabelas que a gente vai utilizar, tá bom? Professor, poderia pegar outra tabela, fazer de outro jeito, fazer de outro tipo? Claramente, meus queridos, aqui é um exemplo de um dash que pode ser montado a partir dessas situações aqui que a gente tem, tá bom? Então agora, meus caros, como é que a gente vai fazer aqui? Para que a gente consiga montar esse dash, a gente precisa abrir uma nova página. Então, no canto inferior esquerdo, eu vou clicar no mais aqui para ele adicionar uma página. E no menu, eu já vou tirar essas linhas de grade aqui, que eu não preciso delas nesse momento, tá bom? Para fazer um dash, eu não preciso. Então, eu vou vir aqui em ver, mostrar linhas de grade. Vou desmarcar, beleza? Tá ok, já tirei, ok? Então, vamos lá, meus caros. Pensando agora que a gente quer correlacionar as médias que a gente tem de cada uma das coisas, da nota final com a nota da prova, com a nota do portfólio e com a nota dos exercícios, beleza? Eu vou colocar aqui embaixo o nome já, tá? Vou renomear para dashboard, ok? Opa! Dashboard. Beleza? Já renomeei aí. Agora eu vou vir em qualquer linha que seja, que depois eu possa arrastar esse gráfico e colocar aqui inserir gráfico. Meus caros, dentro da dinâmica que penso aqui, nós poderíamos incluir uma série de gráficos aqui, tá bom? Uma série de tipos de gráficos diferentes. O que eu penso agora que ficaria mais visual para a gente seria esse aqui, meus caros. A gente pode usar esse gráfico de visão geral. Por que gráfico de visão geral? Porque com ele a gente consegue colocar diretamente a nota, tá? Professor, mas aí não seria como um texto? Quase isso, mas a formatação demonstra para a gente que é um gráfico, a gente pode mexer aqui de um lado para o outro, ajustá-lo e a gente vai utilizar ele por agora, tá bom? Então vou colocar ele aqui e aí ele pede uma chave de valor, tá? Então, na minha chave de valor, eu vou colocar aqui ó, no intervalo de dados, ó, reparem aqui, tá? Cliquei aqui no chave de valor, ele apareceu, selecione o intervalo de dados. Vou clicar nessa caixinha para poder escrever, só que eu não vou escrever. Eu vou vir aqui na tabela dinâmica 2, ele vai continuar com essa janela aqui no meio. Vou descer aqui na parte da nota final, porque é a mais importante, então é a que eu vou fazer primeiro. E vou clicar aqui exatamente no número do total geral. Eu não preciso pegar a tabela completa nesse caso, eu preciso só da célula onde tem o total geral, beleza? E aí, vou vir aqui e dar um OK. Olha lá, 6,98. Senhor, mas tá feio esse negócio aí, tá zoado. O que que eu faço agora? Meus caros, é só a gente vir aqui em personalizar, tá bom? E aí a gente pode fazer uma série de situações aqui, tá? Por exemplo, no estilo do gráfico, eu posso colocar aqui uma cor de plano de fundo. Eu vou colocar um roxão aqui, meus caros. Esse aqui ficou meio escuro, vou colocar um pouco mais claro. Olha lá, um roxo legal aqui. E na borda, vou colocar esse roxo mais escuro aqui, esse roxo mais forte, para a gente delimitar a cor roxa como a nossa principal aqui. Professor, por que cor roxa? Porque eu fiquei com vontade de usar a cor roxa hoje, tá bom? Não importa muito aqui nessa parte, quando a gente vai fazer pra gente mesmo, a cor que a gente vai utilizar, tá bom? Importa mais quando a gente está fazendo isso para um cliente, porque aí, se for uma situação pessoal, vamos supor que você está fazendo isso para construir um dashboard para a nota de alguém. Alguém pediu para você fazer isso, vai pagar esse serviço para você, por exemplo. Tem gente que paga. Então, você vai perguntar para a pessoa qual é a cor que ela prefere, certo?
Se ela deixar livre, é ok, você escolhe. Agora, se for para um cliente, como sempre digo, um cliente empresa, o ideal é a gente utilizar as cores que representam aquela empresa, tá bom? Por exemplo, aquele fast food famoso, que eu não posso falar o nome, que é vermelho e amarelo, sabe? Tem um M ali, naturalmente a gente vai pegar aquelas mesmas cores e vai utilizar caso eu faça um dashboard para aquela empresa, certo? Então, por naturalidade, a gente sempre vai dimensionar essa cor de acordo com a necessidade, tá bom? Então aqui, meus caros, posso mudar aqui também esse estilo do gráfico, ó, a fonte que eu estou utilizando, posso colocar aqui o que eu quiser, eu vou deixar essa sans serif aqui, gostei dela, beleza? E aí, na chave valor, que seria o número que está aí dentro, já tem a fonte pré-determinada, eu consigo mexer no tamanho, tá bom? Deixei 12, professor, sumiu, e agora? Não tem problema, a gente vai ajustando aqui, ó, tá bom? A gente pode ir ajustando o tamanho, deixando aqui o tamanho que a gente quiser, tá bom? Professor, não gostei dessa cor. Tudo bem, clica fora e adivinha. Dá um Ctrl Z aí, certo? Que ele vai funcionar, beleza? Se eu desse o Ctrl Z no teclado certo, né? 2 teclados é complicado por causa disso. Então aqui, meus queridos, 6.98, ele voltou o tamanho que ele estava ajustado, tá bom? Então aqui, meus caros, voltei aqui para o personalizar. No chave valor eu consigo colocar em negrito, consigo deixar em itálico, eu vou deixar assim mesmo. Só que a cor eu serei fiel aqui ao roxo, beleza? Vou ficar fiel aqui, vou ver se um mais escuro aqui ficou melhor. Gostei mais, beleza? Então posso tirar aqui já o chave valor. Depois, meus queridos, eu vou vir aqui no título do gráfico. E aí, no título, reparem que ele não tem título ainda, eu posso escrever aqui um título. Nesse caso, meus caros, é a média, certo? A média de nota final ou notas finais, certo? Vou colocar aqui média de notas finais, beleza? Como título. Nossa, professor, mas ele ficou estranho, tá alinhado à esquerda ali, o que que eu faço? Só descer um pouco aqui, meus queridos, a tela e você consegue, ó, deixar em negrito, por exemplo. Você consegue mudar o tamanho aqui, ó, vou deixar um 20 aqui no tamanho dela. Vou colocar aqui uma cor diferente, tá? Um roxo aqui também, para ser fiel ao roxo, como falei aqui para vocês, que eu seria, ok? Bom, terminei aqui de formatar, ok, vou fechar essa parte. Só que aí ficou muito grande, certo? O que que a gente faz agora? Ah, esqueci de uma coisa aqui que é importante a gente fazer também, que eu sempre gosto de deixar assim, tá? Tanto a chave de valor centralizada na caixinha, quanto também o título do gráfico aqui, ó, centralizado na caixinha, tá? Que eles estavam todos à esquerda. Senhor, mas o tamanho ficou ruim, o que que eu faço? Meus caros, é só selecionar aqui e, como a gente já deixou ajustado ao valor, a gente clica aqui ó, no canto inferior direito, em qualquer uma das quinas aqui, e diminui aqui o nosso gráfico, olha lá. Vou deixar ele mais ou menos desse tamanho aqui e vou colocar ali a partir da linha 5 nesse caso aqui. Achei legal aqui colocar a partir da linha 5. Vamos ver aqui se menorzinho fica melhor. Tá bom aqui, ó. Esse tamanho aqui eu gostei, achei legal, achei que ficou uma caixinha legal ali como média de notas finais. Ou seja, já temos o nosso primeiro gráfico, meus caros. Para montar os outros agora, meus queridos, é muito fácil, tá bom? Por quê? Porque a gente vai colocar ao lado desse as outras notas que a gente tem. E aí a gente não precisa de muito esforço. Eu vou pegar aqui esse gráfico, vou dar um Ctrl C, beleza? Ó, selecionei o gráfico, Ctrl C, vem aqui do lado, Ctrl V. Ó, ele já colou. Vou deixar os dois aqui ajustadinhos, beleza? Vou colar de novo, lembrando que temos 4 tipos de nota, tá? Por isso que eu estou fazendo isso. Vou colar todos aqui, ó. Colei aqui, então, 4 gráficos, um para cada tipo de nota que a gente tem. Professor, mas todos eles estão iguais, o que que a gente faz agora? Vamos lá, média de notas finais é o primeiro, o segundo seria o segundo mais importante. Então, vou dar 2 cliques nele e aqui no lugar da chave de valor, meus queridos, do intervalo de dados aqui, ó, a gente clica nesse quadradinho aqui do lado, beleza? E aí, pode apagar esse primeiro, o A4 aqui, não precisa dele. Vou apagar essa chave aqui, tá bom? E vou selecionar agora. Vamos lá, ó, voltar aqui na nossa primeira tabela. Nota da prova está na coluna E. Então, eu vou descer lá e selecionar, do mesmo jeito que eu fiz lá no começo, na média final, vou selecionar aqui a parte da nota de prova, beleza? E vou dar um OK, beleza? Professor, por que que ele ficou assim? Porque a chave de valor a gente também precisa colocar a mesma, beleza? Olha lá, ele tem agora a mesma coisa ali entre os dois, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer, vamos pegar aqui o título, personalizar aqui e o título, ao invés de média de notas finais, a gente coloca agora média de provas, beleza?
E aí, pronto, ó, já tenho ali meu título definido como média de provas. Cliquei 2 vezes no próximo gráfico. Ao invés de mudar tudo aqui, meus queridos, o que a gente pode fazer também é mudar a letra aqui, ó, certo? Então, vou voltar aqui na tabela dinâmica. Lembrando, ó, eu estava em prova, agora eu vou aqui para portfólio, beleza? Está na coluna H. Como o número de disciplinas é o mesmo, ele vai estar na mesma linha. Então, é a mesma página, mesma coluna, perdão, mesma linha, mas coluna diferente. Então, eu só vou pegar aqui, ó, nesse gráfico onde está B e vou mudar para H. Beleza? E vou dar um Enter. Olha lá, já mudou então para 7,3. Posso fazer isso com outro também? Posso. O outro, no caso, é a dos exercícios, que está na coluna K. Beleza? Então, eu vou vir aqui no lugar da letra B que tem aqui e vou mudar para K. Pronto, já mudei todos. O que falta agora é o título, né? É só acertar o título aqui. Então, eu vou colocar aqui personalizar. E nesse título aqui, né, no terceiro gráfico, seria o média de portfólios. E depois, no último, média de exercícios. Uma ideia aqui também pra gente, tá bom? Então, aqui, meus queridos, como a gente já praticamente concluiu essa parte, nós não vamos estender mais para a direita. Então, para não ficar esse costume ruim aqui de tantas colunas aqui para o lado que a gente não usa, eu vou pegar aqui, ó, essa coluna L, que é a que está mais próxima, e vou ajustar aqui para que ela fique exatamente no fim aqui do meu gráfico, tá, meus queridos? Exatamente aqui no fim do meu gráfico. E da coluna M para frente, eu vou apagar. Então, selecionei ali a coluna M, Ctrl Shift direita, clico com o botão direito, excluir colunas, beleza? Falta pouco, falta um gráfico, beleza? Já temos aqui 4 gráficos, meus queridos, diferentes aqui, falando sobre as nossas médias, sobre as nossas notas propriamente, tá bom? Falta um aqui, que é o que eu falei que eu gostaria de colocar aqui junto com vocês, tá bom? Então, eu vou vir aqui em inserir gráfico, e aí entra agora a parte de aprovado e reprovado. Meus caras, o gráfico que eu gostaria de usar aqui é esse gráfico de barras 100% empilhadas. Para ele fazer a relação na mesma barra, qual que está aprovado e qual que está reprovado. Então eu vou utilizar ele aqui e no lugar do intervalo de dados, clicando nesse quadradinho aqui, eu apago esse A14, volto na tabela dinâmica e agora, meus caros, ó, vou jogar para o lado aqui para todo mundo ver, ali onde está conta da disciplina, tá vendo? Eu vou selecionar alguns campos, tá bom? Desde aquele primeiro em branco, vou pegar aqui aprovado, reprovado e as disciplinas. Não preciso do total geral, ok? E dou um ok. Olha lá, ele montou para mim agora, reparem pela legenda que o que está em azul eu estou aprovado, o que está em vermelho eu estou reprovado. A gente vai só agora configurar esse gráfico para que ele fique da forma como a gente deseja. Então, primeiramente, no tamanho, beleza? Eu vou arrastar ele aqui para baixo dos outros gráficos, subir a tela aqui para todo mundo ver. Vou jogar ele lá para a direita, beleza? Para ele pegar aqui toda essa extensão do meu dash, para não ficar nada vazio. E ele não precisa ficar tão grande assim, então eu vou até arrastar ele um pouco para cima aqui, ó. Ele não precisa ser grande, tá? Eu preciso de uma barra bem simples aí, ó. Não precisa ser algo enorme para baixo para que eu consiga entender ali no que eu estou aprovado e no que eu estou reprovado, tá bom? E aqui, meus queridos, agora a gente configura esse gráfico da forma como a gente quiser. Então, o estilo do gráfico, por exemplo, de fundo, eu vou colocar o mesmo roxo que eu deixei nos outros. A borda, a mesma borda roxa que eu coloquei nas outras, beleza? E aí, além aqui do estilo do gráfico, posso mexer também no título, nesse caso não preciso de título, só da legenda, certo? E na legenda aqui, eu posso definir aqui onde vai ficar, tá? Se vai ficar acima, se vai ficar abaixo, por exemplo, ó, já coloquei a legenda ali lá para baixo, tá? Para dividir aqui com os números, eu particularmente prefiro deixar acima mesmo aqui, tá bom? E aí, meus caros, outra coisa que a gente pode fazer é mexer aqui na série. O que seria a série, meus queridos? A gente tem um azul e um vermelho, tá? Propriamente, aprovações a gente costuma tratar como verde, reprovações a gente costuma tratar como vermelho mesmo, mas como a cor roxa é uma cor que está mais clara aí no fundo, eu vou colocar cores aqui também mais claras. Então, aonde eu estou colocando aqui aplicar a todas as séries, eu vou mudar para aprovado. E aí, na cor do preenchimento que ele está automático, eu vou deixar um verde aqui, ó. E aí eu posso testar. Vou deixar esse aqui? Não, esse aqui tá doendo minha vista, não dá, muito fluorescente aqui, certo? Vou colocar esse aqui. Não, esse ficou quase branco, não gostei. E aí a gente vai testando. Ó, esse aqui achei legal, então bacana. Deixa esse verde aí, ele já muda na legenda também que esse verde se refere a aprovado. Aí você vem aqui no reprovado, beleza?
E no lugar da cor aqui também, vamos mudar para um vermelho na mesma linha daquele verde, tá? Um pouco mais claro aqui para não doer tanto a vista, né? Digamos assim, beleza? E aí, meus caros, outra coisa que a gente pode fazer também é mexer aqui nos eixos, tá bom? No eixo horizontal, no eixo vertical que a gente tem aqui dentro dessa dinâmica, para que a gente consiga ler a tabela de um jeito mais fácil. Eu não preciso mexer aqui agora no eixo, porque para mim tá bacana. Só na linha de grade, meus caros. Linha de grade aqui onde tem o eixo vertical e o eixo horizontal, eu consigo também dimensionar aqui o que é o que, deixar as marcações principais, ó, repara que ali do lado ele mostra ali no meio, mas nesse ponto aqui também é algo que eu estou mostrando para vocês, mas que eu não gostaria aqui de mexer neste momento. Então, para mim, meus queridos, ó, ficou bacana aqui, tenho algumas dinâmicas aqui para mim, beleza? Naturalmente, agora eu vou pegar as linhas que estão abaixo aqui da última que eu utilizei, né? Vou adaptar aqui, ó. Adaptei, dá 23 para baixo, ó. Ctrl Shift para baixo, clica com o botão direito, excluir. Professor, tá faltando alguma coisa? Tá mesmo, meus queridos, o título do nosso gráfico. Então, as linhas que sobraram aqui em cima, que nós deixamos sobrar propositalmente, é claro, eu vou selecionar todas, mesclar e escrever aqui, por exemplo, ó, dashboard de histórico de notas. Beleza? Professor, mas ficou feião aí, ó. O jeito que ele tá, professor, nada a ver. Sim, meus queridos, a gente vai colocar aqui centralizado, vai colocar centralizado tanto na vertical quanto na horizontal. Vou aumentar aqui esse texto, vou deixar aqui 40, vamos ver se fica bom. Ó, ficou legal, 40 ficou legal. Vou mudar aqui a cor de fundo. Professor, posso deixar o mesmo roxo? Pode, mas o ideal é sempre deixar o título um pouco mais destacado, então deixei ele aqui um pouco mais escuro. E a cor do texto também eu vou colocar um roxo, só que um roxo que chame a atenção aqui de alguma maneira também, quase que para o preto ali, ó. Dashboard do histórico de notas, beleza? Meus caros, o que aconteceu agora? Sabe o que aconteceu agora? Olha lá, o nosso dash tá pronto, meus queridos. Eu tenho basicamente agora um dashboard de histórico de notas com minha média de nota final, média de nota de prova, média de portfólio, média de nota de exercício, e claramente lá embaixo eu já tenho ali a quantidade de aprovações e reprovações que eu tenho, certo? Então, naturalmente, meus queridos, aqui já tem um dash que eu posso acompanhar, sabendo que a cada vez que as notas mudarem lá na tabela inicial, aqui o que vai acontecer? Elas vão mudar também de forma automática, beleza, meus queridos? E aqui está nosso dashboard de hoje, mais uma videoaula aqui pra gente. Quem quiser fazer, deixa aqui no comentário também que ficou bacana. Comenta aqui o que vocês acharam do vídeo, o que ficou legal, o que não ficou, o que a gente poderia melhorar e, é claro, temas também para o próximo vídeo. Se vocês quiserem deixar sugestões aqui, fiquem à vontade também. Meus caros, nunca peço no começo do vídeo, mas no final, peço aqui para vocês, meus caros, por favor, curtam, compartilhem esse vídeo para que possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Vamos ajudar a espalhar o conhecimento aqui, meus caros. Se você gostou dessa aula, por favor, curte aqui, meus caros, e ajuda a gente a compartilhar, beleza? Tamo junto, meus queridos, até a próxima. Valeu, fui!